Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos aprender a criar essa função aqui que insere dados no banco MySQL, tá? É uma função bem bacana. Olha só, eu atualizo a minha página aqui e um dado novo aparece no meu banco, né? Nós aprenderemos a fazer isso de uma forma bem prática e fácil, tá? Então, logo após a nossa vinheta de abertura, você fica com essa nova aula. Para isso, vamos criar uma pasta dentro do nosso admin. E essa pasta vai se chamar função, tá? Sem cedilha e sem o tio. Então vai ficar funcão, ok? Dentro dessa pasta de função, vamos colocar um novo arquivo e vamos salvar ele como função inserir.php, ok? Então aqui dentro nós já teremos a nossa primeira função, tá? É a função que vai inserir registros dentro do nosso banco, tá bom? Para que eu consiga isso, eu vou ter que colocar a princípio dois includes dentro dessa página. E quais são esses includes? O conexão e o fecha conexão, tá? Por quê? Porque eu vou ter que abrir a minha conexão com MySQL e vou ter que fechar também essa conexão. Tá joia? Então vamos abrir o nosso bloco PHP e vamos colocar os nossos includes aqui em cima. Então eu coloco include e vou colocar o meu primeiro include, que está na pasta conexão, ok? E o arquivo conexão.php, tá? Lá na frente eu coloco ponto e vírgula, vou copiar esse include e vou colar abaixo, tá? E aqui nós vamos criar o fecha underline conexão.php. Pronto, já estou com meus dois includes, o de conexão e o de fechamento da minha conexão. Agora nós vamos começar a criar a nossa função de inserir dados dentro do banco, tá? Então, para criar ela, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar aqui, ó, function, e vamos dar um nome para essa função. Vamos chamar ela de inserir. Essa inserir, ela vai receber que valores? Ela vai receber a coluna aonde esse dado vai ser inserido, né? Ela vai receber o valor, né, que é a informação que eu estou passando para o banco, e ela vai receber também a tabela, que eu estou querendo inserir esses dados, tá? Então é importante eu saber que eu vou precisar de uma tabela, de uma coluna e de um valor para poder inserir esse dado, tá? Então essa função ela vai fazer isso para mim. E note a ordem que nós estamos colocando: coluna, valor e tabela, ok? Bom, vamos abrir as nossas chaves e vamos começar a criar a nossa função. Como eu vou inserir dados no banco? E vocês estão vendo aqui que ele vai receber aqui para mim coluna, valor e tabela. A primeira coisa que eu tenho que perguntar para o meu arquivo é se todos os dados que estão chegando para dentro dessa função, eles estão em formato de array, né? Então vamos fazer essa pergunta aqui, ó. Vou colocar como comentário e vou colocar assim, ó, arrays. E para fazer essa pergunta, como que nós fazemos? Vamos colocar o if. Então se abro parênteses e vou abrir parênteses de novo, tá? Se is array, né? Ele é um array. Quem que eu estou perguntando se é array? A minha variável coluna. And e abro parênteses de novo, is array. E se é um array também, a minha variável valor. Se isso aqui for verdadeiro, se os dois forem array, ele vai continuar a função, tá? Certo, ela passou por essa primeira pergunta e descobriu que os dois são arrays. Tanto a minha coluna como o meu valor são arrays. O que eu tenho que descobrir agora? Se eles têm o mesmo número de elementos, né? Se eu tenho, por exemplo, 5 colunas e eu tenho 5 valores para essas colunas. Então é essa pergunta que ele vai fazer agora para mim. Então vamos colocar aqui como comentário
tem o mesmo número de elementos. Então agora vamos fazer em PHP essa pergunta. De que forma? If, né, se o count, lembra do count que nós aprendemos? Que ele conta o tamanho da minha matriz? Então vamos fazer o count da nossa coluna. Se o count da nossa coluna for igual ao count do meu valor, ele vai continuar com a minha função e vai fazer o que agora? Vai montar a SQL, né? Então note o seguinte, gente. Antes de eu inserir os dados no banco, para que eu não tenha erros, eu já estou fazendo um filtro, né? Antes de chegar ali na minha SQL, primeiro vendo se os valores estão vindo de uma matriz, né? E depois contando os elementos para ver se eles têm o mesmo valor, se o mesmo número de coluna é também o mesmo número de valores que estão chegando para dentro desse PHP, tá? Para montar o nosso PHP, vamos criar uma variável inserir, ok? E essa variável inserir, ela vai receber a seguinte SQL: insert into, abro chaves e coloco dentro dela a minha variável tabela, tá? Que é para onde ela vai ser inserida, dentro da minha tabela, tá? Na frente de tabela, nós abrimos parênteses e colocamos uma aspa dupla aqui, ok? E vamos colocar assim, ó, ponto implode. Qual que é a função desse implode? Ele vai juntar os elementos da matriz em uma string, tá? Então a gente usa esse implode, tá? Implode, abro parênteses de novo, ok? Coloco aspas simples, vírgula, dou um espacinho, aspas simples de novo, tá? Coloco uma vírgula depois dessa aspa simples, variável coluna, ok? No final coloco o ponto para concatenar, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses, tá? Então o que esse implode ele vai fazer? Ele vai pegar para mim todas as colunas que foram colocadas dentro do meu array e vai jogar elas para mim dentro dessa SQL seguidas de uma vírgula, tá? Bom, depois de feito isso, nós temos que colocar os valores. Então eu coloco values, abro parênteses, abro aspas simples, abro aspas duplas, e aqui dentro nós vamos concatenar de novo com o implode. Então coloco ponto implode, ok? Abro parênteses, abro aspas simples, coloco uma barra, aspas simples de novo, vírgula, coloco outra barra, fecho com duas aspas simples, coloco uma vírgula e aqui nós vamos colocar o nosso valor. Então variável valor. E depois de tudo isso eu vou concatenar. Então eu coloco ponto e vou concatenar o fechamento da minha SQL, tá? E lógico, um ponto e vírgula lá no final. Gente, parece complexo essa SQL, mas ela não é muito não. Vocês vão ver que quando nós estivermos usando ela, o importante é eu entender a função desse implode, né? Que ele vai servir aí para transformar o meu array, né, a minha matriz, em valores para mim poder jogar dentro da minha string, tá? Bom, feito essa SQL, nós agora vamos ter que criar os else's dela, né? Porque nós criamos os ifs aqui, agora vamos ter que colocar se esses ifs não for verdadeiro, o que vai acontecer? O primeiro que nós vamos fazer é se o número de colunas não bater com o número de valores que foram inseridos lá na nossa matriz. Caso isso aconteça, nós vamos colocar um return aqui, e esse return irá voltar o valor false, ok? O segundo else que nós teremos que criar é se caso a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro if, ele for falso, né? Se a nossa coluna e o nosso valor, ele não for um array, porque se ele não vier de um array, ele não vai ter que passar
por esse filtro, criar aqui o nosso implode e tal. Então, se não for um array, se ele não vier de um array, o que nós vamos fazer? Apenas montar a nossa SQL. De que forma? Então, nós vamos criar aqui a nossa variável inserir, tá? E essa variável inserir, ela irá receber o seguinte: insert into, abro e fecho chaves, e dentro dela vamos colocar a nossa variável tabela, ok? Insert into tabela, vamos abrir agora o nosso parênteses, ok? Sempre abrindo e fechando. Aqui dentro nós vamos abrir e fechar as nossas chaves e vamos colocar a nossa variável coluna. Depois do fechamento dos meus parênteses, coloco values e abro de novo o meu parênteses. Dentro dele, abro e fecho aspas simples, e dentro dessa aspa simples eu abro e fecho as minhas chaves com a variável valor dentro, tá? E um ponto e vírgula lá na frente. Note só a diferença. Se não for um array, nós só vamos inserir. Então ele vai puxar a tabela, puxar a coluna e puxar o valor para mim, né? Esse valor ele tem que cair dentro do quê? Dentro de uma aspas simples, tá? Por quê? Porque ele vai entrar como uma string dentro do meu banco, tá? Agora, se ele for um array, ele vai cair aqui dentro desse filtro, tá? Então, sempre que ele for um array, o mesmo número de colunas vai ter que ser o mesmo número de valores que estão entrando nesse banco, nem que seja valores do tipo num, né, que são os valores vazios, tá? E a SQL de quando é um array, note como ela é bem diferente da SQL que a gente monta quando os valores estão chegando de uma forma bem simples, né? Outra coisa bem importante de se notar é que no nosso primeiro implode aqui na nossa SQL, ele está passando o valor e está jogando uma vírgula também. Por quê? Porque quando eu monto lá uma SQL, por exemplo, ela vem assim, ó, insert into, vamos inventar o nome de uma tabela aqui, usuário, abro e fecho parênteses, dentro eu coloco as minhas colunas, exemplo, nome, vírgula, e-mail, vírgula, senha, certo? Depois dos parênteses eu sempre coloco um value, tá? Abro parênteses de novo, vou colocar os valores que está sendo inserido, exemplo, Emerson, e-mail, contato, @potest.com, vírgula, a senha, 1, 2, 3, né? Lembrando que esses valores aqui, eles sempre têm que vir dentro de aspas simples, tá? Porque eles vão ser inseridos no banco em forma de string, tá? E esse implode ele está fazendo isso para mim. Então, olha só, aqui na minha variável coluna, ele vai receber da matriz coluna que nós iremos criar a todas as colunas, né? Exemplo, as colunas nome, e-mail e senha, como eu dei aqui, e ele vai colocar para mim. Então, ele vai jogar lá para mim a primeira coluna e depois ele vai jogar uma vírgula. Vai jogar para mim a segunda coluna e jogar uma vírgula. E fazendo isso até que todas as colunas sejam inseridas. Quando chegar no valor, ele vai fazer a mesma coisa para mim. Mas de que forma? Ele vai colocar para mim o valor e esse valor ele vai entrar dentro de aspas simples, né? Por isso que nós colocamos aqui, ó, barra aspas simples, vírgula, barra aspas simples, porque esses valores vão ter que vir antes e depois de cada valor que for jogado, né? Então por isso que nós montamos aqui dessa maneira, tá bom? Nós vamos agora fazer outras perguntas para o servidor, tá? Próxima pergunta que nós vamos fazer é se conectou, é se a conexão ela foi realizada. De que forma que nós fazemos essa pergunta? Então vamos só colocar aqui como comentário conectou. Nós vamos chamar com o if se. Então eu vou criar uma variável aqui e chamar ela de conexão, e essa variável irá receber a função connect que nós criamos na última aula, ok? E ele vai fazer agora para mim outra pergunta, se os dados foram inseridos. Então vamos colocar como comentário aqui, inseriu. Então se foi realizada a conexão e ele já inseriu os dados, então vamos colocar assim, ó, if
e coloco assim, ó, MySQL query, variável inserir e a minha variável conexão. Se for inserido, ele vai fazer o que para mim? Ele vai fechar a conexão. Então vamos colocar aqui como comentário, fecha conexão. De que forma que ele vai fechar essa conexão para mim? Lembra da função fecha conexão que nós criamos? Então vamos copiar ela aqui. Vamos jogar ela aqui, ó, fecha conexão, abre e fecha parênteses, e vou colocar dentro dela a minha variável conexão para ser fechada. Ok? Ponto e vírgula lá na frente. Tá? Fechada essa conexão, nós vamos retornar para o sistema a mensagem de true, né, que foi tudo ocorreu bem, tá? Caso essa conexão ela não seja fechada, então vamos colocar um else aqui e ele vai mostrar uma mensagem de erro. Vamos colocar assim, ó, echo, vamos colocar assim, ó, query inválida. Mostrou que a query é inválida, ele vai retornar o que agora para mim? False, né? Não foi verdadeiro, foi falso, tá? E caso não tenha sido conectado, caso a minha conexão ela não tenha sido aberta, vamos colocar um else e ele só vai retornar para mim false, tá? Então, só isso, gente. Bom, então antes de nós testarmos se esse inserir realmente funcionou, vamos só corrigir aqui os nossos includes, porque nós que eu coloquei conexão barra conexão.php e embaixo barra fecha conexão.php. Só que esses arquivos não estão dentro da pasta função. Eles estão numa pasta, uma camada anterior. Então, para isso, nós colocamos ponto barra aqui, para nós não termos nenhum problema quando nós formos conectar e fechar a nossa conexão, tá? Feito isso, é só salvar, tá? E vamos criar um arquivo aqui mesmo dentro da pasta função e vamos salvar ele com o nome de teste.php, tá? Aqui nós iremos realizar todos os testes das funções que nós estamos criando, tá bom? Vamos abrir também o nosso AgentSQL e lá no nosso banco vamos selecionar a tabela user, tá? Só para nós fazermos o nosso teste, né? A princípio ela está aqui com login, user e senha 123, tá? Nós vamos testar para ver se nós conseguimos inserir mais alguns dados dentro dessa tabela, tá? Então, todas as vezes que eu tiver que usar essa função inserir, eu vou ter que abrir o meu bloco PHP, ok? E vou ter que jogar o include. Como nós estamos dentro da mesma pasta, eu não preciso colocar ponto, não preciso especificar o nome de pasta nenhuma. É só colocar funcão underline inserir.php, tá? Ponto e vírgula lá na frente. E de que forma que nós vamos inserir agora os dados provenientes de um array, tá? Lembre-se que aqui nós só estamos fazendo um teste. Nós vamos aprender a montar o formulário, a fazer o formulário chamar essa função. Mas aqui a gente só vai testar. Então, para poder inserir, eu tenho que chamar a função que eu criei, que no caso é a inserir. Então, eu vou até copiar ela aqui, coloco, certo? E aqui dentro nós vamos colocar os valores, tá? Começando com o primeiro array. Qual será esse array? O array da coluna, certo? Então vamos pegar lá que colunas que eu vou precisar. Eu vou precisar do login e da senha, tá? Então vamos colocar entre aspas duplas login, vírgula, entre aspas duplas de novo, senha. Feito isso, eu coloco uma vírgula e vamos colocar o nosso segundo array. Então, array. Esse array vai ser o array do nosso valor, né? Então, vamos colocar primeiramente o nome de usuário. Vamos colocar user2, tá? E a senha desse user2 vai ser 456, tá joia? Feito isso, na frente nós vamos ter que colocar o que agora? A tabela, ok? E como que se chama essa tabela? User, né? Então vamos colocar entre aspas duplas user, certo? Então o que nós fizemos aqui? Colocamos no primeiro array as colunas, no segundo array os valores a serem inseridos nessas colunas e por fim a nossa tabela, tá? Então vamos salvar
esse arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui /funcão /teste.php, ok? Vou executar. Bom, ele me retornou um erro aqui porque eu tenho que voltar duas pastas, ok? Então eu tenho que colocar esse sinal de ponto barra duas vezes, né? Porque eu estou aqui dentro da pasta função, né? E para chegar na conexão eu tenho que cair dentro da pasta admin e depois dentro da pasta projeto, tá? Vamos salvar agora e vamos executar a página. Executando a página, na hora que eu atualizar o meu banco, vocês vão ver que inseriu aqui, ó, user2456, né? Se viesse outro valor, por exemplo, user3 e aumentar a minha senha, vou salvar e vou atualizar aquela página. Atualizando aqui o meu AgeSQL, vocês podem ver que entrou um novo valor, né? Agora, caso os meus dados não estão vindo de um array, né? Então eu quero que apenas selecione a minha coluna login, certo? E que jogue nela o valor user4, tá? Não vai precisar jogar a senha, a gente só tem que colocar agora dessa forma, ó, coluna login, o dado que tem que ir user4 e de qual tabela? Tabela user, né? Vamos salvar e vamos só executar a página. Executou. A hora que eu atualizar aqui meu AgeSQL, vocês vão ver que chegou o meu login aqui apenas com o usuário. Então você note que quando os dados vierem de um array, ele vai ser inserido no banco, e quando os dados não vierem de um array, ele também vai ser inserido no banco. Isso que é importante da gente entender nesse código, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e entendido como que funciona essa função de inserir dados no banco através do PHP, tá? Nas próximas aulas nós iremos executar essa função realmente inserindo dados no nosso banco, tá joia? Criando aí o formulário para poder enviar esses dados, tá? E depois também, lógico, aprenderemos funções para excluir e atualizar esses dados dentro do banco MySQL, tá? Ficou alguma dúvida? Posta aqui embaixo. Entre em contato conosco. Gostou do vídeo? Curte, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você não for inscrito, e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.